Agora chegou a hora de conversar com o padre Alessio Rosa, que é o coordenador do curso de filosofia da Faculdade São Luís, que fica em Brusque, Santa Catarina. É que hoje e amanhã eles vão promover o 19º Simpósio de Filosofia, um evento aberto à comunidade que traz como tema Por uma Ética Planetária em Hans Jonas. Nós vamos saber mais agora com o nosso convidado, o padre Alessio. Padre Alessio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com o seu público e participar aqui direto do Sul, né? Hoje aqui com muita chuva, mas com as bênçãos do Pai Eterno, né? Nossa região é marcada assim, por uma grande devoção ao Pai Eterno também, então me sinto muito próximo, apesar da distância geográfica. Padre, eu começo perguntando sobre o filósofo que vai ser estudado, vai ser apresentado nesse simpósio, né? Para quem está em casa e às vezes não conhece muito de filosofia, quem foi Hans Jonas? Muito bem, Hans Jonas é um filósofo que marcou o seu tempo. Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1993. Com 90 anos, então, ele partiu para a casa do pai. É de ascendência judaica e procurou, ao longo da sua carreira, tratar de temas muito importantes. Alguns, a questão da vida, o que é a vida, qual o seu contexto da vida. E tudo isso porque ele também, como judeu, teve que abandonar a Alemanha no período da Segunda Guerra, mediante a questão do nazismo, né? Então, ele saiu da Alemanha, mas ingressou no exército inglês para voltar para a Alemanha como soldado, né? E, principalmente na questão da guerra, é que ele vai descobrir a questão da vida, né? De um lado, a futilidade da vida, a fragilidade da vida frente à violência, frente à morte, e, de outro lado, a grandeza da vida. E, diante da fragilidade, ele envereda a sua filosofia para se preocupar, então, ética, o agir humano, diante da vida, né? O que a gente pode fazer? E aí, a sua filosofia vai tomando um rumo com esse quesito vida. Em 1979, ele publica a sua grande obra, Princípio de Responsabilidade, ou Princípio Responsabilidade. E essa ética que ele parte agora é um tanto diferente, porque até então a grande preocupação era o ser humano. E Hans Jonas traz uma novidade, é o ser humano, sim, mas também com os outros seres. E aí vem uma responsabilidade para com o planeta, a questão climática, o cuidado com a vida, tópicos e temas do nosso tempo, né? Então, por isso que ele é muito importante. E ainda mais, né? É isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, nos seus comentários, também tem trazido. Uma questão de preocupação, então, com essa casa comum. E nós aqui da Faculdade São Luís, aqui de Brusque, então, o nosso curso propõe essa discussão a partir desse filósofo bastante conhecido também, mas a filosofia ela tem que ser prática, né? Não pode ficar escondida. Então, esse desejo também da gente divulgar essa importante reflexão para esse momento tão importante para o nosso país e para o nosso mundo. Agora, eu queria que o senhor pudesse falar para nós, porque a filosofia, às vezes as pessoas elas têm um senso muito utilitarista da vida e até mesmo do ponto de vista da Revolução Industrial, nós temos pessoas que optam mais pelo tecnicismo do que, às vezes, pela reflexão como uma base de comportamento, de desenvolvimento. Quando o senhor diz por uma ética planetária, como é que a gente pode compreender esse sentido de uma ética que seja comum a todos ou uma ética que seja proposta no caso, Hans Jonas, aquelas pessoas que estão abertas a viver dentro desse sentido que ele mesmo reflete na sua filosofia? Uhum. Sim, é uma importante questão, porque para alguns a filosofia ou é algo inacessível, é uma torre de marfim, ou é um discurso que não toca no dia a dia, né?
Mas justamente o Hans Jonas, acho que ele traz essa reflexão para o nosso dia a dia. Por exemplo, uma simples questão, né? O que eu tenho a ver com uma ética planetária? Bom, o que eu faço com o meu lixo em casa? Né? Como eu lido com isso? É uma questão prática. Eu uso sempre carro ou eu procuro também fazer caminhada, ter um transporte alternativo, mais comunitário? Mas essa questão do lixo diz a todos, né? Por exemplo, a minha cidade, Brusque, tem um rio que passa ao meio. E a nossa cidade também é uma cidade de tinturarias. Não por acaso, às vezes, o rio está mais azul, mais verde, enfim, né? E ninguém sabe por quê. Então, é uma questão bem prática nossa aqui. De outra forma, assim, bom, se nós bebemos essa água, então, num descarte de uma geladeira, de um computador, eu não posso jogar no rio, né? Tem que dar um destino certo para esses meios. Então, a ética planetária, ela tem a ver, sim, com os governos, sobre a questão o que fazer para diminuir a emissão de carbono no mundo, a substituição dos combustíveis fósseis, mas também tem a ver com o meu dia a dia, né? O que eu faço com a minha vida, como eu me alimento, onde eu descarto o meu lixo ou o meu lixo eletrônico, né? Então, tudo isso vai refletindo, assim, um posicionamento nosso diante da vida. É claro que o Hans Jonas, ele morreu em 1993, mas, assim, a sua obra, ela é relida ao longo de cada ano, ao longo de cada década. E no Brasil, ele veio muito em sintonia com a questão climática, que é a discussão do nosso dia a dia, né? A nossa poluição das águas, dos oceanos, dos rios, enfim, e também com a qualidade de vida. Mas entendida aqui qualidade de vida, não só apenas a questão de consumismo, né? Posso consumir, mas Hans Jonas, na responsabilidade dele, assim, eu tenho, mas será que eu deveria consumir? Isso vai ser útil para a minha vida? Então, assim, tudo ao nosso redor, o que a gente vai comprar, o que a gente vai utilizar eventualmente na nossa vida, tem a ver com a ética. Então, a gente traz essa reflexão para bem perto de nós. Mas também tem a questão, assim, dos governos, das lideranças e do que a gente está querendo, e essa é uma questão que o Hans Jonas diz. Bom, em termos de bombas nucleares, nós temos, nós enquanto humanidade, uma potência para destruir muitas vezes o planeta. Agora, nós queremos dar um planeta às futuras gerações? Bom, então a gente tem que cuidar do nosso lixo, nossa água, da nossa vida, para possibilitar às futuras gerações a vida. E aí vem o cuidado todo, né? Então, assim, a programação do simpósio, quando a gente toma um pensador, a gente conduz com ele nossos estudos aqui na Faculdade de São Luís durante 3 anos. Né? Então, esse é o 3º ano que nós vamos ter como tema um tópico da obra, que é grande, né, de Hans Jonas. E por ser alemão, tem toda a dificuldade da língua alemã, e também ele produziu muito em inglês. E no Brasil, sim, nós temos muitas traduções já da obra dele, e também temos os centros de pesquisa em Hans Jonas. Aqui perto de nós, né, mais perto aqui, estou falando mais do sul aqui, Curitiba, nós temos um grande centro de Hans Jonas, né, mas temos em São Paulo, temos também na região mais do norte do país. Enfim, ele é um autor que está sendo conhecido. E com a ascensão, a vinda do Papa Francisco, quando ele toma esse conceito da casa comum, tem muito a ver com Hans Jonas, porque é a nossa casa, é a nossa vida, e a nossa vida implica também esse cuidado com as outras vidas. Perfeito. Padre, o senhor começou a dizer, então, um pouco sobre como o tema foi pensado. Como é que vocês trabalham, então, 3 anos, um pensador, durante esse simpósio? Fala um pouco como é que é feito esse simpósio,
o público ao qual se destina? Sim. Bom, primeiro assim, o que é o simpósio? O simpósio é um encontro de pessoas em torno de um tema. E para ter um tema tem que ter um autor. Então a gente escolhe um autor junto com os estudantes, porque os nossos estudantes de filosofia, 98% são seminaristas do clero aqui de Santa Catarina, né? E também das congregações, né? Eu sou do Padre do Sagrado Coração de Jesus, deonianos. Então, também os nossos seminaristas estudam filosofia aqui. E então a gente sempre tenta também trazer autores que dialogam com o mundo, mas também com esse mundo da igreja, né? E tendo então escolhido um autor, a gente vai abordar aspectos da obra. Por exemplo, quando a gente escolheu e começou com Hans Jonas, no primeiro momento, a gente foi trabalhar o grande legado dele, princípio e responsabilidade. Então, a gente convida professores de outras universidades e faculdades que estão estudando o tema para virem, né? Em 2019 foi possível fazer o evento presencial para discutir os temas a respeito do princípio e responsabilidade. Então, veio gente de São Paulo, veio gente de Curitiba, do Rio Grande do Sul, enfim, e tratamos esse tema, né? 2020, em plena pandemia, não foi possível fazer presencial o evento, mas nós tratamos a questão da bioética, né? A ética da vida, a ética que lida com a vida. Então, a gente trouxe de modo online, né? Também esse ano é o evento online, porque ainda tem restrição de público, é sempre mais complicado isso. Então, fizemos no ano passado de modo online e esse ano também. Bom, e ano passado, então, foi a questão da bioética, né, um aspecto da obra dele. E este ano, então, assim, bom, a gente começou com o legado dele, princípio e responsabilidade. Depois a gente foi para um aspecto muito importante, a vida. Então, e agora? Qual é a grande discussão para esse ano? Então, a gente pensou assim, bom, ele trata também de uma ética planetária. O Papa Francisco está falando tanto da casa comum. Bom, por que não trabalhar, então, esse tema? Por uma ética planetária em Hans Jonas. E aí surgiu um tema, convidamos, então, professores que vêm de 2 lugares, especialmente, né? A PUC do Paraná, Gelson de Oliveira, que é um grande pesquisador, conhecido no Brasil, em torno desse tema, fora do Brasil também. E temos a contribuição da PUC do Chile, Luca Varela, vai ser o professor que estará de modo online conosco e vai proferir a sua palestra, né? Então, daí, isso no dia de amanhã, porque hoje, deixei justamente para dar o destaque hoje, porque hoje nós teremos estamos muito alegres por isso, a oportunidade de ter Dom Ricardo Reppers, que estudou Hans Jonas no seu mestrado na PUC do Paraná, depois ele estudou na Universidade Lateranense de Roma, mais um mestrado, seu doutorado, e a gente, na verdade, já tentou trazer ele outras vezes aqui na nossa faculdade, mas não foi possível. Mas nesse ano será, e hoje ele estará conosco, né, da sua sede, da sua diocese, que é Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ele vai falar conosco, né? E o Dom Ricardo, ele é o diretor, ele trabalha tem uma assessoria na Universidade de Pelotas e na Universidade Católica, né? E também na CNBB, ele é presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral da Vida e Família. Então, justamente é um tema importante. E também ele é uma pessoa que lida com isso no seu dia a dia, né? Como pastor, como bispo e ao mesmo tempo como intelectual e alguém que leu Hans Jonas. Então acho que fechou e vamos querer fechar bem esse evento, justamente tendo a abertura com o Dom Ricardo hoje e no dia de amanhã com os 2 professores que estarão conosco aqui das pontifícias, a Católica de Curitiba e a Católica do Chile. Perfeito. E aí o senhor tocou no assunto desse diálogo com o Papa Francisco, né? Nós temos o Papa chamando atenção para esse cuidado com a casa comum
que se relaciona à ética planetária proposta pelo Hans Jonas. Como é que o senhor poderia, assim, de uma forma, claro, sucinta, a gente não tem o tempo suficientemente necessário para um aprofundamento, mas como é que a gente pode fazer essa ponte entre o estudo da ética planetária de Hans Jonas e, por exemplo, a Laudato Si, que propõe esse cuidado com a casa comum do Papa Francisco? Sim, nós temos uma grande responsabilidade enquanto ser humano, né? Eu não vivo sozinho, não sobreviveria sozinho, eu preciso do outro. Mas quem é esse outro, né? Quem é esse outro? O outro, ele pode ser de outro estado, ele pode ter o cabelo diferente, a pele diferente, enfim, ter costumes diferentes, até religião diferente, mas é meu irmão, né? Meu irmão nesse mundo que Deus nos concedeu, que é o nosso planeta, que é a nossa casa comum. Então, eu não posso ser indiferente para com o outro, né? Embora ele possa ser diferente, pensar diferente, até rezar diferente, mas a gente pode sentar juntos, porque estamos nessa casa comum. Então, eu acredito que existem pontos que se tocam entre a Laudato Si e a questão da responsabilidade em Hans Jonas, e vai muito daquilo que a gente aprende enquanto católico, enquanto cristão, o respeito para com o outro. Mas esse outro também pode ser um bem natural, uma floresta, pode ser também o rio da nossa cidade, mas muito mais é o irmão que mora conosco, que convive conosco. Então, nessa arte de convivência, a gente vai descobrindo também como a gente poderia sobreviver melhor. E ao redor do mundo, essa atuação do Papa Francisco de propor alianças, de buscar unidade, de buscar comunhão ao interno da igreja e ao externo também, com o mundo exterior. Então, eu creio que são pontos que o Dom Ricardo vai desenvolver muito melhor do que eu, e ao mesmo tempo, assim, é uma oportunidade grande para todos nós. Eu creio que Hans Jonas, Papa Francisco, Laudato Si tem a ver com quem? Conosco, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Padre Alessio, a gente vive hoje num mundo que cada vez mais as pessoas estão sendo instadas a viverem o individualismo, né? E o próprio Hans Jonas sofreu diante da perseguição, daquele momento em que o grupo, os judeus, né, foram perseguidos, e poderíamos dizer que ele sofre até mesmo quando ele vê as disposições do próprio Heidegger diante da política, né, a amizade dele com Hannah Arendt. Essas situações que ele viveu na vida dele, ele traz para o princípio de responsabilidade, né? Mas eu chamo a atenção porque hoje em dia as pessoas elas estão cada vez mais individualistas. E esse princípio de individualismo tem talvez levado a gente a pensar assim, o que eu tenho a ver com essa situação que acontece no mundo, né? O senhor acredita que o simpósio também vai ser uma chamada de atenção de que nós somos corresponsáveis pelo cuidado e também pela vida, não somente do outro, mas também da nossa, que faz parte da vida do outro? Sim, eu acredito muito, e a gente entende o simpósio como o momento para chamar atenção. Primeiro, chamar atenção para quê? Para conversar sobre. Porque a utilização das redes, né, possibilita a gente a ficar ausente ou conosco mesmo, ou assim, eu tenho um amigo, mas esse amigo ele é virtual, eu me entendo com ele, mas eu não encontro, eu não consigo olhar no olho dele, né? E isso traz o individualismo, traz também assim uma sociedade doente, profundamente instável, ansiosa e assim, sustentada às vezes por fármacos, né? Por remédio, porque precisa de remédio para estar de pé, para dormir, para viver no dia a dia. E quando você está bem, aqui, bem consigo mesmo, bem com seu irmão, então assim, há uma paz interior também. E um dos objetivos do simpósio é também mexer com a sociedade, né? Das mais variadas regiões. Eu digo assim porque nossa cidade, Brusque, hoje, ela não é uma cidade típica do Sul. Por quê?
Aqui tem gente de Manaus, tem gente da Bahia, tem gente do Sergipe, tem gente de Goiás, enfim, e tem gente que nasceu em Brusque, né? Então, como a gente vai conviver? O outro é nosso inimigo, né? A grande questão do nazismo, olha, nós somos a raça pura. Quem não é da raça pura, então é o inimigo. O que tem que fazer com o inimigo? Exterminar. Bom, nós não podemos pensar assim hoje, né? E se pensamos, estamos totalmente errados. E aí precisamos, então, perceber que esse outro, esse meu próximo, não é meu inimigo. Eu tenho que respeitá-lo, ser respeitado, conviver, e conviver tem um momento de ouvir, né? Tem um momento de falar, para propor um diálogo. E como a gente vê, assim, o Papa Francisco sendo e atuando assim, gente, olha, vamos ficar com o principal, e o principal é simples, e aquilo que é detalhe, aquilo que não leva a nada, vamos estender a mão, vamos realmente buscar um bem comum para esse planeta. E aí eu vejo também um outro ponto, se eu me estender, o senhor me dá um toquezinho, que isso, a questão do jovem, né? Você é um padre jovem, a missão que a gente tem pela frente, né? Ou seja, frente a uma TV, frente também a um programa, a uma celebração, mas também aquela dona de casa, aquela senhora que reza pelos seus filhos, pelos seus netos, aquela que no final de semana tem a tarefa mais difícil, né? Eu brinco com isso, as pessoas perguntam qual é a tarefa mais difícil. Um domingo, em plena hora do almoço, pedir para todo mundo, então largue o seu celular, os seus aplicativos aí, vem todo mundo para cá e vamos rezar antes da refeição. É uma tarefa muito difícil para os nossos dias hoje, porque cada um tem o seu joguinho, o seu aplicativo, o seu game, e é difícil largar isso para estar com a família. Então, assim, entre Hans Jonas e Papa Francisco, acho que uma mensagem bem sintética e muito simples seria assim, é estar com, né? Estar com esse outro, né? E respeitá-lo e ser respeitado, e trabalhar para que o futuro realmente possa existir para as outras gerações que virão depois da gente. É isso mesmo. Padre, agora vamos falar um pouquinho sobre os meios pelos quais o simpósio vai ser transmitido. Porque muita gente vai querer participar, até porque a nossa entrevista aqui é esse aperitivo, né? A gente passear sobre os temas, especular um pouco sobre o filósofo estudado, sobre as circunstâncias, sobre as temáticas tratadas, mas eu chamo a atenção como é que essas pessoas vão poder participar do simpósio. Sim, o link vai passar na entrevista, é um link aberto do canal do YouTube aqui da Faculdade São Luís. Mas eu sempre digo assim, bom, todo mundo tem acesso ao Google, né? Vai lá e digita Faculdade São Luís com Z, né? São Luís com Z. Você vai cair ou vai chegar ao site da faculdade. Lá vai ter um link, um meio para você também acessar. Ou diretamente procurando no YouTube, Faculdade São Luís, o evento vai estar acontecendo, né? E também tem um link. Mas, padre, alguém poderia dizer assim, olha, eu sou um estudante de filosofia e eu gostaria de ter um certificado da participação. Então, você pode entrar no site da faculdade, www.faculdadesaoluiscomz.edu.br, e você vai poder fazer a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição, você vai receber o certificado depois da sua participação, né? Lembrando que o evento hoje começa às 7h30 e tem o processo de abertura, fala do diretor. O diretor é o padre Silvano João da Costa, e depois, então, 8h, Dom Ricardo inicia a sua conferência. No dia de amanhã, também, 19h30, iniciamos com a conferência, no primeiro momento com o Luca Varela e depois com o Gelson de Oliveira. Então, amanhã teremos 2 professores conduzindo essa reflexão. Mas o meio mais fácil é ir no Google, Faculdade São Luís com Z,
você já vai ver lá o Hans Jonas, o evento Simpósio em Filosofia. Por ali você pode entrar e acessar. É livre, não paga nada, enfim, para participar conosco aqui em Brusque. Isso. São quantas conferências, padre? Serão 3, né? Hoje uma com o Dom Ricardo, né? E a gente deu assim um espaço maior, porque ele vai fazer esse link Laudato Si e a obra Hans Jonas, né? Princípio Responsabilidade. Amanhã teremos 2, com o Luca Varela, que é o chileno, e depois então com o Gelson de Oliveira, que é aqui brasileiro, de Curitiba, e enfim, pensador aqui do nosso cantinho aqui brasileiro. A gente tem que lembrar o horário também, né? Porque a conferência aqui do Dom Ricardo começa às 7h30. Isso, o evento começa às 19h30. Certo. Mas todo evento tem assim, a abertura, a fala, né, do padre diretor. Então, assim, próximo das 8 vai começar. Mas hoje e amanhã, 19h30, inicia o evento. Perfeito. E também as conferências vão sempre até as quase 9 da noite, 10 da noite, por aí, né? Isso. Em torno, assim, a gente pretende a conferência chegar até 21 horas. Aí vem as perguntas, a interação, né? Sempre tem essa oportunidade também para discussão e também fazer pergunta, né? Você pode mandar a pergunta pelo chat, né? Que é aberto, e a gente depois da conferência faz aos professores, aos conferencistas. Perfeito. Padre, eu quero agradecer a oportunidade, né, da nossa conversa, agradecer também aí a oportunidade que a faculdade e o Colégio São Luís estão dando para as pessoas participarem de um tema tão relevante para toda a sociedade, não somente para a formação de futuros sacerdotes ou ainda futuros religiosos, né? Mas também para toda a sociedade. E dizer ao senhor que nós estamos sempre à disposição para que eventos, atividades como essas também possam ser divulgadas aqui na TV Pai Eterno. Nossa, muito, muito obrigado. Eu já fui muito ônibus da bênção quando os peregrinos faziam a viagem para o Pai Eterno. E agora eu vou ter a oportunidade, olha, conseguir falar na TV. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade e também estamos sempre abertos assim para temas, para discussões, sempre esse clima em sintonia com a nossa igreja, com a CNBB e também com o nosso povo que nos mantém e reza por nós. Então, muito, muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe todos aqueles que estão à frente da TV Pai Eterno, conduzindo, e aqueles que são suporte, ou seja, assim, que através da sua oração, doação, ajuda a manter essa obra. Muito obrigado. Padre Alessio, lá da Faculdade Colégio São Luís, da cidade de Brusque, Santa Catarina, um forte abraço, fique com Deus. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, que Deus abençoe.